Tem gente que vai porque quer onde está indo. Tem gente que ainda continua algumas práticas porque quer, porque não teve a força e a atitude para dizer, acabou, chega. O resquício, o pouco ainda, a feiticeira que ainda estava escondido, que todo mundo sabe, finge não saber, eu vou tirar. E agora é de fato, não é faz de conta. Chega de faz de conta. Seja integral, seja radical em coisas que Deus já falou com você e hoje Ele não está falando, Ele está confirmando que ser radical é você partir para o lado da bênção, é ser abençoado. Com muito orgulho, prazer e graça, estamos aqui para o nosso último período da Casa Firme dessa quinta-feira. Vamos orar ao Senhor e consagrar a Ele essa última hora, esse último período e a nossa finalização. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, obrigado por estar aqui agora e por cada pessoa que o Senhor envia. Cada uma, meu Deus, nessa transmissão agora, que acompanha o nosso trabalho e que teve o cuidado, a atitude de dar ao Senhor esse tempo, de ouvir a Tua palavra, de aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração, de ouvir, meu Pai, receber, tomar posse, concordar, declarar as nossas orações, fazer delas, meu Deus, as suas próprias orações e assim dar ao Senhor condições do Senhor abençoar e de cumprir com cada promessa que nos fez. Eu peço que o Senhor continue falando, que o Senhor use esse nosso último período para continuar, meu Deus, falando com cada pessoa, como até aqui o Senhor vem falando, trabalhando, tratando, levantando e abençoando. Eu consagro ao Senhor esse dia, essa quinta-feira que eu peço unção, desde os detalhes, as menores coisas que nós vamos fazer, até as mais importantes, aquelas que fez alguns, meu Deus, perderem até o sono de noite, de tão importante, de tão decisiva que é na vida dessa pessoa. E eu peço que ela tenha e conte com a tua proteção. Que o Senhor, meu Pai, ainda que os perigos cheguem até ela, mas que o Senhor livre ela de todos os laços, situações, que sentenças, meu Deus, sejam familiares, seja as maldições dos inimigos, seja, meu Deus, situações que foram lançadas. Eu quebro cada uma delas agora e eu oro ao Senhor em nome de Jesus, para que seja um dia abençoado. O Senhor abençoe o nosso dia e aquilo que nós temos pela frente durante todo ele. Esteja conosco, venha ao nosso encontro e nos abençoe. Ajude cada um de nós a recebermos, a entendermos, meu Deus, e a praticarmos a tua palavra, porque ela é que faz a diferença na nossa vida. Não é onde, o que estudamos, com quem, mas é o quanto nós aplicamos a tua palavra que faz de nós pessoas felizes ou não, como nós lemos ainda por esses dias atrás. Eu oro para que cada um de nós que temos acesso e que com a tua ajuda vamos aplicar, vamos praticar, que sejamos felizes, mais do que nunca, independente das situações e circunstâncias, que sejamos felizes e abençoados. Eu oro
e entrego nas tuas mãos, meu Deus, esse nosso último período, esse culto e esse dia, que eu declaro, meu Pai, consagrado ao Senhor, e eu declaro desde já que é um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim agora o melhor vinho e Ele me prepara como odre novo para recebê-lo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para algumas leituras. Eu vou ler mais hoje, assim, planejei e acredito que vai ser. Eu falo porque às vezes, o pessoal aqui sabe, às vezes eu preparo algumas palavras, né? Às vezes está na primeira ainda, ou na segunda, e a gente para por ali, porque o Senhor conduz a palavra de forma que surpreende até a mim, e eu fico feliz por fazer parte disso. Fico feliz pelas mensagens, pelos testemunhos, fico feliz pelas pessoas que têm dado passos de fé por meio deste culto, o culto das 7, pessoas que têm dado ouvidos a Deus quando Deus tem falado algo com elas. Quando Deus fala hoje, é dia dessa decisão. Quando Deus fala hoje, esse é o momento de você parar aqui daqui para frente, eu não estou nisso. Hoje é dia de você ousar aqui, é isso aqui que você vai fazer, eu quero isso de você. Estava faltando isso em você, agora não vai faltar mais, porque eu estou deixando claro que você tem condições, que você tem capacidade, que você tem direção. Então faça. Então se mova, então haja. E dê a Deus condições. Então continue mandando, né? Suas mensagens, seus testemunhos. Continue mandando suas, né, experiências com Deus. Porque pensa, o que edifica a nossa fé? O nosso maior salário é isso. É aquilo que a gente vê, a confirmação do que Deus falou, e que muitas vezes a gente não tinha nem a proporção. A gente nem sabia tudo que estava em questão, aquilo que estava envolvido, né? Porque às vezes a gente vê uma palavra se desenvolvendo, né, sendo ali alterada, e não é a gente que altera, porque tem uma programação. Quando eu digo programação antes do culto, você prepara ali a tua equipe, né? Hoje vai ser isso aqui, hoje vamos pregar isso aqui, então fica lá, para que você tenha condições, né? Que chegue aí para você de forma perfeita. Aí muda, e depois a gente fica sabendo, né, o plano de Deus a gente vê agora. A gente gosta de ver o resultado também que Deus proporciona, o resultado que Deus ele dá condições da pessoa ter, né? Por meio da palavra, por meio daquele culto. Vamos então aqui primeiro para 1 Samuel 10, versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas,
perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Aqui a primeira coisa já que alguns têm que tomar posse é essa expressão: Deus mudou o coração de Saul. Tem gente que às vezes passou essa madrugada, pode ter passado essa madrugada, exatamente falando: Senhor, eu preciso. Não é nem mais uma questão de querer, não é mais interesse apenas meu, vontade, é uma necessidade minha, do meu casamento, da minha família, que determinada pessoa tenha o seu coração mudado, que ela está indo para uma direção, ela está caminhando para uma direção, alguns, né? Tem uma expressão que você vê aqui que usam, né? Quando querem te dar um gás assim, né? É até o slogan de um dos postos aqui, não sei se é o maior, mas eu acho que é, mas não tenho certeza. Que quando eles querem que se aproveite o negócio, eles falam assim: corra e não ande, né? Então, se quer ver que alguém está te empurrando, o pessoal fala: corre e não anda. Quer dizer, não perde tempo, né? Vai, entendeu? Nem é para andar, é para correr, vai. Sai correndo. Então, o Senhor, Ele muda corações. E essa já é uma resposta. Deus muda corações. A pessoa está indo numa direção, ela está indo fazer algo, ela está decidida. E Deus muda. Deus muda corações como Ele muda a direção do vento. Eu lembro que esses dias ainda, né, que aqui está o sol aqui, o calor é uma coisa, um abençoar, maravilhosa, vamos falar assim, né? Aqui é um lugar que você vê as pessoas. O que é uma coisa aqui que é muito disputada? Mas é muito disputada, inclusive a gente aqui, né? Por exemplo, você vê o horário do nosso almoço aqui, a gente sempre está buscando onde tem uma sombra. Porque a diferença de temperatura de onde tem sombra aqui para onde não tem, deve dar uma diferença de uns 10 graus Celsius, não é nem o grau daqui, que é Fahrenheit aqui, né? Então, é pouca sombra, né? Onde tem, as pessoas, elas querem, elas buscam. O Senhor, às vezes você vê, esses dias eu estava falando, eu parei, estava esperando, não lembro quem aqui, com um carro, e eu, antes de ir para o carro, estava andando assim, eu percebi a direção do vento. Falei: vou parar o carro agora na transversal, vou abrir os vidros para tirar agora, né, esse calor do carro e pegar, né, essa brisa aqui para dar uma ajuda aqui no ar-condicionado do carro, né, otimizar o tempo. E eu pensava aquilo ainda na hora, né. Fui lá, fiz uma manobra toda com o carro, parei, aí começou a entrar era um canal de vento assim que entrava, né. Deu uns 3 minutos, de repente parou. E aí tem uma árvore grande do lado, eu olhei para a árvore balançando. Falei: olha como que é o vento, assim, em questão de 3 minutos, o vento só mudou de direção. Como Deus pode mudar coração. A pessoa está indo numa direção, igual eu lá, estou recebendo aquela brisa, de repente você vê que para. Deus faz assim, ó. Ele pode mudar o teu coração. Ele pode mudar o coração do teu cônjuge, ele pode mudar o coração do teu pai, ele pode mudar o coração da tua mãe, ele pode mudar o coração do teu filho.
Esses dias ainda eu vi uma situação onde uma pessoa que Deus tem tratado a vida dela, e ainda quando eu liguei para ela para conversar, saber como estava, aquilo foi uma experiência muito boa, porque eu vi uma pessoa que Deus mudou o coração. E você sabe quando você percebe que Deus mudou o coração de uma pessoa? Quando algo que para ela era vital, você via que era o combustível da vida dela. Aquilo fica em segundo lugar com relação ao que ela entende que Deus tem com ela. Então, o que era primeiro lugar antes podia ser uma pessoa, sabe, aquela pessoa que está obcecada, eu quero fulano, eu quero a fulana, não, eu vou fazer isso, eu vou morar junto, não, eu vou mudar para tal lugar por conta de tal pessoa, não, eu vou namorar, não, eu vou ficar com essa pessoa, e de repente, Deus faz assim, ó, muda o coração e tira aquilo. Tira, só tira assim, ó. É como se a pessoa não tivesse tido aquele sentimento. O dinheiro, quando você vê que a pessoa, ela passa por cima do que o dinheiro traria para ela fazer o que Deus está mostrando para ela que ele tem, que ele vai fazer na vida dela. Porque o dinheiro na vida de muita gente é a prioridade. O poder. Tem gente que o poder é o grande combustível. A pessoa precisa ter o poder, ela precisa estar com o poder. Usar o poder, exercer o poder. E o maior poder que a gente tem na vida é esse poder que Deus deu aqui ao Saul. O poder do Espírito. Porque o poder do Espírito, ele é imparável. Ninguém para. Não tem lei que para o poder do Espírito. Não tem grupo, não tem numerais, não tem maioria. A maioria... Opa! Aí a gente está falando de democracia. Aí a gente está falando de grupos. O poder do Espírito não tem quem pare, quem fracione, quem diminua. O poder do Espírito não pode ser sequer diluído. Olha o poder do Espírito no Vale de Ossos Secos, com o Senhor falando para o Ezequiel. Profetiza sobre estes ossos. O que aconteceu com aqueles ossos? Alguma lei de alguma constituição, alguma lei da física, alguma lei da vida impediu que aqueles ossos se juntassem, que aqueles ossos recebessem do nada os nervos, os músculos, a carne e depois o próprio espírito. Alguma coisa pôde parar, interromper, diminuir, diluir? Nada. Então você quer buscar poder, né? Eu sou uma pessoa que eu sou viciada no poder. Troque de poder, então. Pare de buscar o poder de manipular pessoas, de controlar pessoas, de dirigir pessoas, de dar ordens para pessoas e busque o poder do Espírito para a sua vida, mas não como Simão, o mago, buscou. Lembra do Simão? Eu vou pagar vocês, vocês transfiram para mim esse poder aí, ó, esse Espírito Santo, para que a pessoa em que eu impuser as mãos, ela receba ele também. Quer dizer, eu quero ter um poder do Espírito para o mesmo tipo de propósito que eu tinha antes, de mandar, de me colocar sobre pessoas. Não. O poder do Espírito é para cumprimento de propósitos. E aqui Deus deu ao Saul, mudou o coração dele, e deu ao Saul esse poder para que ele mudasse, para que ele fosse ali aquela peça que Israel precisava naquele momento. E aquela foi uma amostra que Deus já deu
a quem o conhecia para ver, opa, tem algo que mudou nesse cara aí, ó. Esse cara não é o mesmo. Antes ele era, quem é esse cara? Agora ele está entre os profetas. Olha aonde ele chegou. Olha o que ele está fazendo. Olha que tipo de situação que ele está envolvido. E não foi a imagem, foi poder mesmo. Deus não colocou ele numa moldura ali. Deus deu poder a ele para que naquele momento ele tivesse e ele usasse aquela autoridade. Então veja o quão nobre o Saul chegou. O quão assim, que tipo de experiência esse homem chegou a viver em Deus. Aí nós temos essa passagem aqui, ó. 1 Samuel 28. Eu vou ler do 3. Não, vou ler um aqui, eu vou mesclar. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Davi disse a Aquis: então tu saberás que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Isso foi muito bom. Muito bom, uma atitude acertada. Muito acertada, inclusive, que Saul teve. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser. E aqui quando você pega a tradução, né? Tá aqui esse vejo um ser, vejo deuses, ou um espírito que sobe do chão. E aqui a gente sabe que quando você busca algo para a sua vida, aquilo que você colocar força, você vai chegar, você vai atingir. Isso é um poder. Os céus pertencem ao Senhor. Mas a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. O que significa?
Tem muita coisa que é definida na terra pela a movimentação da terra. Você fala, ó, eu quero ganhar 10 quilos. Já te convido, vem para cá. Vem para cá, aqui te favorece nisso. Mas não vou dizer que a culpa de alguém estar acima do peso é ter mudado para os Estados Unidos, não, tá? Porque, como se diz, né, o tio Sam não fica com uma arma ali obrigando você a comer a comida deles, né? Falando assim, vai comer toda hora aqui, ó, é tudo que é de massa, farinha, pão, hambúrguer, não. A pessoa come porque ela quer. Pode ter outros motivos aí, mas é consensual. Né? A pessoa acredita naquelas propagandas, né? Aquelas imagens bonitas, coloridas, enfim, e come. Mas se uma pessoa falar assim também, eu vou perder 10 quilos. Eu vou dizer que não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas se ela colocar força, ela vai perder. Ela vai perder. Sozinha, inclusive. Ninguém, não precisa de nada de ninguém, não precisa deitar numa maca, fazer uma cirurgia. Ela vai perder. Ela chegou lá e ela pode voltar de lá. Ah, eu vou estudar e vou me tornar um perito em tal área. Ela vai chegar lá. Então, o Saul buscou para ele isso, ele procurou. Ele tinha, ele entendeu, ele ali numa fase boa dele, temente dele, ele entendeu, eu vou limpar no que eu vejo, no que eu percebo, eu vou limpar Israel aqui essa idolatria, essa como é que é o nome que a Bíblia mesmo usa para isso? Essa prostituição espiritual. O povo se prostituindo com outros deuses, outros espíritos. Ele limpou. Mas duas coisas, né? Por isso que a gente precisa estar alinhado e se propor ao que nos propomos verbalmente. Porque às vezes a nossa atitude não está alinhada ao que nós nos propusemos verbalmente. Então, vou te dar um exemplo. Eu digo que tal coisa não vai mais acontecer. Mas eu vou até um ponto, eu não vou totalmente. Porque, vamos lá, as pessoas que estavam em volta de Saul, elas tinham poder, não tinham? Tinham autoridade, não tinham? Como que elas sabiam? Sei lá quem eram essas pessoas aqui, o nome não está escrito aqui agora, talvez apareça no decorrer da passagem. Mas sabia-se que ainda tinha uma mulher que consultava espíritos. Sabia ou não sabia? Que é essa história que a gente vê em todo lugar. As pessoas sabem onde tem um traficante, as pessoas sabem quem é o ladrão, as pessoas sabem, né, quem faz alguma coisa errada. A mãe, às vezes, vê o filho que está ali com um trejeito e, não, é normal. Vê o filho que está com um comportamento diferente, vê a filha que está com um comportamento diferente para uma determinada área. Só que o que acontece? Eu deixo. É ruim lidar com isso, é desagradável. Não quero agora incomodar, não quero, sabe, mexer com isso. Isso vai ser algo desconfortável para todo mundo, mas tem que acontecer. Tem que acontecer. A começar pelo Saul. O que o Saul falou? Eu quero saber quem consulta o espírito. Quer dizer, ele sabia que alguma coisa tinha o quê? Restado. Isso aqui é igual a gente faz às vezes. Tem gente que não mudou algumas áreas da vida que a pessoa já disse. Por isso que eu falei, você se comprometeu verbalmente, se comprometeu, haja fisicamente, haja, né, com a tua mão, haja com o teu corpo, haja com o teu dinheiro, haja com o poder que você tem, como você se comprometeu verbalmente.
Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente tem um vício que tem a ver com algo que é ingerível, algo que é palatável. Igual uma pessoa que era viciada em bebida, uma pessoa que é viciada em remédio, uma pessoa que é viciada em droga. Quantas vezes que a gente assiste aqueles filmes, né, que a pessoa pega, ela sai, não, agora eu vou mudar, agora eu vou tirar tudo, e ela sai jogando, né? Vai lá, geralmente a gente vê no filme a pessoa vai lá no vaso sanitário, jogando as coisas, né? Pega remédio, pega pílula, pega droga, pega bebida, ou jogando na pia, né? Mas fala para mim, se ela deixar um escondido, ela quis realmente, ela usou tudo que ela tinha para se livrar? Não. Por que ficou uma pílula ali guardada? Por que ficou ali uma garrafinha num lugar ali bem escondido que ninguém, as pessoas, a grosso modo, vamos dizer assim, as pessoas agora não veem mais, não tem mais na geladeira, não tem mais ali naquele barzinho que ficava na sala, não tem mais ali no meu armarinho de banheiro, aquele monte de remédios, ou então não tem mais do lado da cabeceira da minha cama, naquele móvel, onde eu sempre deixava algo. Mas, de repente, tem no fundo daquela gaveta. De repente, ali no carro, junto com o step, né? Porque o homem sabe lugares que mulher não vai acessar, né? É ou não é verdade? Ei, rapazes, hein? Acabei falando demais aqui, hein? Tem homem que não vai ter que terminar esse culto, vai ter que correr lá no carro. Ô, rapaz, o que você foi falar ali agora? Tem lugar que a minha mulher nem sabia que existia no carro, né? Tem mulher que não sabe. Se perguntar onde que está o step no carro aí, seu carro, tem mulher que não vai saber. Aonde que fica isso? Ah, não é o borracheiro que traz um, né? Não estou dizendo de todas, não vamos criar polêmica, né? Mas eu já vi as cenas de mulher não saber onde está o step, onde fica o step, né? Achar realmente que alguém que traz, tem que comprar algo à parte. Não, está lá. E é um bom lugar, inclusive, que alguns guardam algumas coisas, né? Enfim. Então, às vezes, você guarda ali num dispositivo que você tem, né, naquele fundo falso do console central do carro. Tem carro que tem aquele porta-treco debaixo do banco, né? Que às vezes ninguém vê, ninguém sabe. É o que aconteceu com Saul. Procure para mim uma mulher que consulta espíritos. Quer dizer, eu sei que em algum lugar tem alguém que restou. Se ele quisesse, ele não tinha exterminado, ele não tinha varrido isso. Tinha ou não tinha? Tinha. Porque essa mesma pergunta ele podia ter feito assim: eu quero saber onde ainda tem alguém que consulta espíritos aqui. E aí esses homens que sabiam que tinha uma mulher em Endor iam ter falado para ele da mesma maneira: meu senhor, tem uma mulher em Endor. Ah, tem? Então manda ela embora daqui, pronto, não quero saber mais. Está entendendo? Então aqui é um ponto que quem se vê nessa situação, eu apaguei o aplicativo tal, varre isso da sua vida. Eu já falei para pessoas, e eu já vi mudanças dessa forma. Tem coisa que se não for radical, não acontece. Esses dias ainda uma pessoa me ligou, né, e falou: rapaz, que bom que eu consegui falar com você. Eu achei que você não ia mais conseguir atender, né, no número do Brasil, porque eu não tenho WhatsApp, não tenho essas coisas aí. Ainda disse assim: você sabe, né? Para mim isso não funciona, né? Falei: que bom você dizer isso, que você tem mantido essa atitude, né? A pessoa, um dia ela vinha com uma recorrência, sabe? De tempo em tempo, virou um negócio recorrente. Caindo com pornografia, começava no Instagram, aí começava a ver aquelas imagens, aparecia, né, aquelas mulheres
sabe, com aquelas partes já quase que à mostra, a pessoa clicava aí dali indo e outra coisa, outra coisa, aí entrava em outro tipo de site, aplicativo, ia vendo, aí se acabava. Aí chegava, e uma vez, e duas, e várias. Apague isso aí apagava o aplicativo, depois estava de novo. Aí tirava a conta, abria outra. Enfim, um dia eu falei, isso aí a Bíblia diz, não eu, que se eu falei, eu tentei naquilo que está ao meu alcance. Eu falei, o que está ao meu alcance? Falar para você, apaga esse aplicativo, essa desgraça da sua vida. Não está te servindo, está te atrapalhando. Mas não resolve. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então tira o celular. Compra um celular aí, só para você se comunicar com quem é necessário. Você não precisa disso para o trabalho, você não tem que ter esse tipo de mensagem, você já está profissionalmente, sua vida já é estabelecida aí, não vai fazer diferença, tal. Não muda a vida de uma pessoa. Se ela não puder mandar áudio, mensagem de texto, se ela não puder fazer ligação de vídeo, não muda. Milhares e milhares e milhares de anos as pessoas viveram assim, muito bem, obrigado por perguntar, e não fez essa diferença. Ele, será tal? Eu falei, então vamos fazer. Eu falei, a Bíblia manda você cortar a mão, se ela te atrapalhar. A Bíblia manda você tirar os olhos e jogar fora. É uma opção. Porque os teus olhos estão te matando. Você acha que é necessário? Não. Eu falei, então pega, abre mão. A pessoa na época até pegou o celular dela, a gente pegou, apagou tudo e consagrou, e ele até doou para a igreja o celular. Falou, vou comprar um simples aí, vou fazer ligação e receber mensagem de texto. Banco, vou usar só cartão e tal. Eu estou falando de uma pessoa que fez isso há anos. E assim até hoje. Está bem. Quando conheceu a atual esposa, a esposa, não, mas tem que ter um celular, não, a gente precisa... Ele disse, não, isso aí para mim não funciona. Não. Mas você não domina? Ele falou, olha, eu estou bem assim, já está há 1 ano. E seguiu, quer dizer, eu não vou voltar para isso. Não, me fez melhor sem do que com. E tem coisa que a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente quer ter alguns controles, algumas... Não, mas eu quero ser a pessoa que eu posso ter tudo e eu vou só acessar o que é bom para mim. Legal, a maioria das pessoas consegue, tem gente que não consegue. Para mim, por exemplo, o problema de muita gente que bebe não é a bebida, mas é o caminho, é o acesso à bebida. Por exemplo, para mim, para muita gente, o problema da bebida é o bar. Alguns falam, não, mas se a pessoa quiser, é igual droga, a pessoa vai, ela acha o lugar que vende, ela acha o traficante, sim, verdade. Mas não é tão fácil quanto, né? E se você pegar a quantidade de pessoas que têm problemas, por exemplo, com bebida, e a quantidade de pessoas que têm problema com droga, tem um abismo, né, entre os dois números. Concorda? Porque a bebida você vai para o bar e se a polícia passar, se você estiver bebendo, você não precisa nem baixar a cabeça. É ou não é? Você pode até tirar o chapéu ali e cumprimentar o policial. Tudo bom? Bom trabalho. Se você estiver comprando droga, não é a mesma coisa. Né? E veja, eu já trabalhei em bar, tá? Tem coisa que eu falo com algumas propriedades, porque eu trabalhei. Eu já tive esse desgosto, esse dissabor na minha vida de trabalhar num bar, que inclusive era do meu pai. Eu lembro. Você vê ali, pensa Isso, inclusive, abreviou o tempo de eu ir para a obra. Eu fui mais cedo do que eu deveria, digamos assim, em termos de ter terminado os estudos para a obra, porque na época eu trabalhava num bar.
e não era para ter sido uma mercearia, né, um negócio combinado, aí não tinha a bênção de Deus, e foi colocando mais coisas, dentre essas coisas, se colocou comida para vender, petiscos, e você põe uma coisa chama a outra, né? Põe a bebida. Aí você vê mesmo a desgraça. É difícil. Se tem uma profissão que eu não aconselho ninguém, é trabalhar num bar onde as pessoas bebem. Porque uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que conhece a verdade, e ela está servindo ali a bebida às pessoas, não tem como ela ficar bem com a consciência dela. E você pode dizer assim para mim, não, mas eu não estou fazendo a pessoa beber, eu não estou fazendo a pessoa tomar, eu não chamei ela para aquilo, tá? Mas você tá ali, né? Você está naquele processo, você está participando disso. Você vê como que aquela pessoa fica. E quem trabalha em bar igual eu trabalhei, você vê mulheres indo, você vê crianças indo, você vê o estado que aquela pessoa chega e como que ela sai de lá. Você vê. É ou não é? Você vê às vezes o cara, sabe, aquela coisa de trançar a perna. Eu lembro, lá é calor também, né? Quando fazia frio, tinha dias que eu ia abrir o bar, que eu chegava ali, ó, tinha bêbado que me ajudava a levantar aquela porta de correr, porque estava ali para tomar conhaque com gengibre por conta do frio, por conta do trabalho, chegava antes, ó. Imagina a pessoa 5:30 da manhã, um negócio é tão forte na vida dela que ela está ali para beber já, né? E você vê a quantidade de pessoas que não tem nada, que vivem nessa vida, porque o dinheiro delas é bebendo e pagando bebida para os outros. Você vê, a pessoa tem pouco e já o pouco que ela tem vai para aquela desgraça. Aquilo é um ralo na vida da pessoa, de várias formas. Então, eu quero tirar algo, não pode fazer igual Saul. Tem que fazer certo. Ah, não quero mais a pornografia. Tira tudo que tem que te leva para isso. Muda os hábitos. Se você é uma pessoa muito de tela, de computador, de televisão, muda. Tira o aplicativo, tira a rede social que te leva para esses vídeos. Se você é uma pessoa de um vício, de ingerir as coisas, é líquido, é pó, é sólido, é pedra, é comida, não é porque eu vou em tal lugar, porque tem coisa que é gostosa, eu já me acostumei com aquele hábito de comprar todo dia tal coisa, de comer, de tomar. Isso está afetando você. Tira, corta. Não mantém isso, porque isso aí está te destruindo. Isso está afetando a sua vida negativamente, pode te levar à destruição. Você que é aquela pessoa que você já teve assim muito perto. Olha o que é um grande livramento. Um homem que ele é viciado ele é lascivo. Ele sempre está fazendo um laço para, né, flertar secretamente com alguma mulher que não é a dele, porque uma vez que um homem se casa, ele tem uma mulher. Uma. Não, porque eu sou homem. Você é um homem ou você é um tonto? O que é o tonto? Aquele cara que ele quer se afirmar pela quantidade de mulheres que ele consegue atrair olhares, que ele consegue atrair proximidade para ele. E eu vou dizer para você o que atrai. O que atrai uma mulher para um homem casado são duas coisas. Não tem outra. Não é medidas que você tenha, que você fale que tenha, não é a tua aparência, não é o teu dinheiro, não porque eu sou bem-sucedido, isso atrai. Uma mulher se atrai por um homem que ela vê uma aliança, né? Por isso, mais do que eu entendo, né? Tem outros propósitos que eu sei. Eu faço casamento, então eu sei disso. Mas para mim, aliança, o maior propósito da aliança
Por isso que eu defendo, quando vem um casal, me procura e pergunta, né? Alguns fazem essa pergunta. E fala, a gente vai fazer uma aliança tal, a gente quer fazer uma aliança de tal forma, de tal jeito, tal. Eu costumo dizer, faz aliança, aquela chamada, tipo a minha assim, a famosa meia cana. Né? A pessoa fala, por quê? Eu falei, porque isso aqui parece... O que isso aqui parece? Tá olhando muito, né? O que isso aqui parece para você? Será que alguém no chat respondeu? Porque o nosso querido aqui hoje não... Como se diz, né? O Tico e o Teco hoje não conseguiram pegar... Falando em Tico e Teco, aqui tem bastante Tico e Teco. Aqui é uma das coisas que mais tem aqui, é isso. A gente vê todo dia, né? Para nós aqui é comum já. Igual você vê cachorro na rua no Brasil, o que se tem aqui em todo lugar é esquilo. Para você que às vezes gosta de saber das coisas, como funcionam, né, nos países. O que você vê de cachorro na rua no Brasil, você vê aqui esquilo em qualquer lugar que tem árvore. Isso aqui parece uma aliança. É difícil assim ou não? É difícil? É uma aliança. Porque aliança, se tem uma coisa que ela costuma ser, é simples. É ou não é? Então, esse formato de meia cana, sabe? Imagina, você pega a cana e corta no meio. Isso aqui é uma aliança. Não está aqui toda feita, desenhada, trabalhada, cheia de coisa que tal. Porque quem bateu o olho aqui, onde eu não tenho dúvida que qualquer lugar que eu vá, as pessoas olham e pensam, o dedo que está, o formato que tem, a cor que está, não que só a cor define, mas é, né, preponderante, esse cara é casado. É ou não é? Ele é casado. É igual a Júlia ontem, né? Saiu o clipe aí do MMV Music, a Júlia, que é um dos nossos internos aqui, com o celular dela assim enorme na mão, ostentando, né? Assim mostrando para todo mundo, vocês estão vendo? E a gente que é um pouquinho experiente sabe, né? Pegou, mostrou, tá eu ali, a Iana, a Linda, não lembro quem mais estava, aqui, E a gente, o que é? O que foi, Júlio? É meu marido, tá vendo como é que tá? Qual que era a imagem que aparecia? A imagem que mais aparece no clipe? Qual que é a imagem que mais aparece no clipe? É a imagem que vocês veem aqui. A imagem dele. Qual que é a imagem que aparece? A câmera está num ângulo bacana. Ele tocando teclado. A primeira mão que aparece é a esquerda. O que aparece mais na imagem? Pode ver, a tua aliança aparece mais que o teu rosto. É verdade, sério. Aparece mais a aliança dele do que o rosto. Estava ela lá, tá vendo? Meu marido. E eu ali vendo, pensando, você tá vendo aí a aliança, né? Você quer que todo mundo vê a aliança na mão dele, né? E sim, é assim mesmo. Tá certo. Ela não tá errada, não. É isso aí, meu marido tem orgulho, aliança no dedo, tá vendo? Pegaram bem a mão esquerda, só mostra a esquerda. A direita fica ali, né? Meio que já desfocada já. Tá certo. Então, um homem é para uma mulher. O que atrai a mulher no homem casado? Demônio e carência. A mulher carente, que ela ainda não recebeu o amor de Deus, que ela acredita numa mentira que está faltando para ela, sabe? Aquela cobertura emocional, aquela cobertura de uma segurança que ela acha que é algo a mais e que muitas vezes ela tenta chegar nessa compensação fisicamente, por conta do que a cultura está propagando de todas as maneiras, né? Com a sexualidade, se entrega, se deita com o homem, porque é assim que você vai se sentir amada, porque quanto mais, e é onde muitas acabam cedendo a essa situação indigna de se deitar, de sair, de ter um caso com um homem casado. Mas pior do que a mulher que é carente, está possessa.
Assim, você pode estar agora me assistindo, você fala assim, não, eu tenho um caso, mas eu gosto, eu amo, tal. Eu vou falar assim, com misericórdia, minha filha, você está possessa por demônio. Porque sabendo disso, você entrando nessa situação e esse homem ainda continuando com a esposa dele, você está se colocando de uma forma, você está se colocando numa situação indigna. Nada além disso para falar. E por que você se coloca numa situação indigna? Porque o espírito que está na sua vida não é o santo. É um espírito maligno. E a carência é o combustível disso. Você sempre acha que tem algo aí que está faltando em você. O que está faltando em você é do tamanho de Deus. E não é da cor da pele, do cabelo, do tamanho de um homem. É Deus. Então, Deus supre. Nós vemos a profetisa Ana. Aquela mulher ficou viúva. A vida dela depois, ela casou com o Senhor. Lembra dela? Que estava lá no templo quando Jesus chegou, o menino Jesus, pequeno. Você não vê que aquela mulher, não, é Deus, minha vida é Deus, agora é Deus. Eu quero ter uma família, eu quero me casar com um homem. Amém, tem que continuar querendo. Mas queira isso, queira o processo. O processo faz parte do que é bom na vida. Queira o que é teu. Tira padrões que você colocou na cabeça. Que o homem tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, tal, e pensa no propósito, no projeto. Eu quero um homem para formar uma família com ele. E não um homem que já esteja de tal maneira. Mas pior do que a mulher que está possessa é esse homem. Que ainda ele tem o jeito dele de fazer isso sem a esposa perceber. Ele tem os lugares onde ele faz isso. Ele tem os meios dele fazer isso. Ele tem as formas dele fazer isso. E aí ele para a esposa ou para a família dele, né, para a mãe dele que já pediu, não faz mais isso, filho. De repente, diante das pessoas que ele tem uma imagem a zelar, ele passa, né, aquela versão dele, do homem de família, o bom marido, o bom pai, aquele homem que todo mundo gosta. Mas de repente ele sabe que ainda tem alguém que invoca espíritos em algum lugar aqui no meu reino. Mas deixa, porque vai, lá dentro, né? É igual o Arão. Eu tenho uma ferramenta de fabricar ídolo. Espera aí, eu conheço, Deus agora me colocou num propósito de santidade. O primeiro sacerdote daquele novo tempo de Israel. O primeiro ali, o homem que ia ter que manter, deter e cumprir com a lei. Aquele homem, o que ele devia ter feito? A primeira coisa, peraí, isso aqui não cabe na minha vida mais. Vou jogar isso aqui fora, vou me livrar disso aqui. Eu tenho revista, eu tenho DVD, eu tenho vídeo baixado, eu tenho tal ferramenta de tal coisa, joga fora, se livra. Eu tenho um lugar que eu vou, que eu sei o que acontece. Para de ir, cancela a inscrição, rasga a carteirinha, eu paguei, perdeu o dinheiro, mas perca com gosto. Porque tem coisas que quando a gente percebe, detecta e vê que não é para nós, e vê o que foi aquilo que você gastou e agora você vê que foi uma perda, é uma boa perda, é um bom prejuízo. Tem prejuízo que nesse momento ele é lucro, ele é bênção, ele é investimento. Eu paguei por isso, não vou usar isso, não vou mesmo. E é um investimento. Porque senão olha como termina. O homem vai, imagina a cena de algo, olha, eu falo assim, me dá até um arrepio, de verdade. Se você tivesse que você ia ver, Imagina a cena, um rei
camuflado naquele ambiente sombrio, noite, escuro, descaracterizado, surdina, chega num lugar que, vamos imaginar, né? Quem já foi aqui? A imagem mais próxima que eu tenho disso, vivida, que é uma cena que eu tenho, assim, é uma cena ruim de lembrar. Eu lembro quando eu era pequeno, mas essa cena, ela não apaga da minha cabeça. Quando eu não lembro por que motivo, eu ainda tenho que perguntar depois para minha mãe por que isso acontecia, não lembro agora. Por que a minha mãe me levava em benzedeira? Lá a gente chamava de benzedeira. Né? Eu lembro que era um lugar assim, que era uma casa que ficava no fundo e era um quintal, era um quintal de terra. O cheiro era ruim, eu sinto o cheiro agora aqui, ó. O cheiro era ruim, o lugar era sujo, era feio, sabe? Aqueles lugares assim, caídos, não era caído literalmente, mas era sei lá que expressão que eu uso, derrubado, não é derrubado, né? Oprimido, pronto. E aí vem uma senhora, sabe, também com uma aparência sombria, e aí minha mãe fala lá que queria benzer, que falava, né? A expressão era benzer, eu não sei exatamente eu não sei se era bem dizer, eu sei lá o que significa, mas eu sei que é encantamento, hoje eu sei. E aí a mulher fazia umas coisas lá, aquela coisa, né? Tudo, aquele ambiente sombrio. Eu não sei se alguém, algum dia que já passou por isso, eu não sei, porque eu vivi pouco essa experiência, graças a Deus. Mas eu não sei se alguém consegue ficar à vontade num lugar desse, num ambiente desse, durante aquele processo. É diferente da igreja, você está na igreja, olha que maravilha. Eu, particularmente, até estava falando esses dias aqui, né? Vê se você consegue colocar para mim, Jonatas, aquela luz que eu falei, nossa, essa luz para mim aqui é perfeita. Falei, nossa, que maravilha. Ele fala, sei lá que você falou que é que luz que é essa aí que fica aí, né? Aquela que dói o olho lá, né, quando põe. Que eu falei, eu gosto assim, ó. Que eles ainda falaram assim, nossa, fica parecendo farmácia. Eu falei, nossa, para mim tá, não é a outra, é antes agora. Isso, olha aqui, ó, maravilha. Eu gosto assim, ó. Você bate o olho, vê tudo assim, não importa o horário. Madrugada, cedo, tarde, noite. Que talvez para você aí não mudou, né? Acho que não muda para eles, né? Não muda, é que vocês não veem aí. Vocês que estão aí não veem, né? Quem está aqui viu. Luz, sabe? Você chega assim, ó, você entra na porta, você pode até estar olhando para baixo, está acostumado ali com o chão. Você chega, nossa, que maravilha, olha, claro. Olha, é luz, é luz. O céu é assim. O céu, o que eu imagino do céu assim, ó, por que é azul quando a gente olha e está limpo? Porque é mais do que o branco. É claridade, assim, ó, não tem nada para esconder, não tem nada, não tem nenhum ponto. Se assim, ó, se pudesse ter luz até debaixo da cadeira, para você olhar para o chão assim, tá claro. Mas ó, quando a coisa tem que ser assim, ó, escondida, camuflada, descaracterizar a pessoa, à noite, não tá bom. Tem que fazer escondido? Não tá bom. Tem que fazer ali, ó, com aqueles que são cúmplices. Você tem coisas ainda que você tem que fazer com gente que é cúmplice para coisa errada. Pega assim, ó, e mete o pé nas costas dessas pessoas. Fala assim, ó, tá sendo mal para vocês, a minha companhia, e tá sendo mal para mim a companhia de vocês. Vamos nos separar aqui. Não tá funcionando. Porque aqui um puxa o outro para baixo. Quando um quer fazer algo errado, chama o outro. Conversa com o outro. Então a gente não se ajuda, a gente se atrapalha. Aí eu estou falando da cena, que para mim me lembra a cena da benzedeira. Chega lá o Saul, olha aqui, hein? Está escrito, tá? Não tem nada, não tem um ponto aqui de exagero. Ele fala, ó, a cena, do chão sobe um quê? O que subiu do chão? Um espírito. O sangue de Jesus tem poder. Eu sei que tem gente que agora imaginou a cena, arrepiou também. Credo. O sangue de Jesus tem poder. Tem como isso ser bom, gente?
Hã? E terminou bem ou não? Você vê o Saul saindo de lá, depois eu não vou ler o restante da história, mas você vai ler. Você vai ler. Agora até quem não estava com a Bíblia em casa aí, ó, vai pegar a Bíblia e vai ver como termina. Ou vai abrir o celular, né? Na facilidade, né? Qual que é o capítulo aí? Ó o pessoal, quer ver no chat? Coloca o capítulo aí para eu ler o restante agora. Qual que é o capítulo que está mesmo? É 1 Samuel 28. Você vai ver como é que esse homem saiu pior. Ele saiu pior do que ele chegou lá. Porque quando você ainda mantém, sabe, você tem a condição. Você tem a direção. A palavra aqui está sendo a direção. O Espírito Santo é a condição que o Saul recebeu. Lembra? Recebeu o Espírito, profetizou, teve atitudes assim, ó, eu sei o que fazer, eu posso, Deus usou a minha boca, Deus me deu uma direção para eu ir até o fim, algo e ele não foi. E o que pode ter na sua vida que está aí, ó, sendo deixado, escondido, camuflado, está num lugar que ninguém vê, é o teu segredinho, é aquele resquício. Corta. Se a gente, inclusive, com quem você conta para essas coisas, eu não digo contar de falar, eu falo conta com a parceria de pessoas para te ajudar nisso. Te ajudar a destruir sua família, te ajudar a passar os outros para trás em negócios ilícitos. Te ajudar a ir para imoralidade. Gente que te ajuda ainda a roubar. Gente que te ajuda a enganar. Olha, eu não consigo entender isso. Essas parcerias, né? Hoje, quando você ouve essas expressões aí dos jovens, o meu parça, que quer dizer o meu parceiro, né? O nível do vocabulário de uma sociedade mostra o nível, né, de relevância daquela sociedade. Por isso que a gente não pode se acostumar a falar. Isso não é só no Brasil não, viu? Aqui também. Aqui também está do mesmo jeito. Você vê até as pessoas comparando, né, a língua hoje, como as pessoas falavam há uma década atrás, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, e como elas falam hoje. 4 décadas atrás. Então, você vê que, às vezes, o cunhado, quer dizer, irmão da moça, ele está ajudando o cunhado dele a trair a irmã. Ele é mais parceiro do cunhado do que da irmã. Ah, mas porque tinha que ser mais da irmã? Não, ele não tinha que estar participando disso. Tem um testemunho, foi até um Destinos Curados dessa nova temporada, quem assistiu lembra, da moça contando que a mãe dela ia junto com a tia dela. Quem era a tia dela? A tia dela era irmã? Não, era a cunhada, era irmã do marido. Para que ia, gente? Para trair. Sob a alegação, não, meu marido também me trai. Não, eu sei que o meu irmão trai você que é a mulher dele, então agora eu vou... Não. Isso aí, ó, é igual Deus falou para o Abraão, sai do meio. E eu não estou falando aqui da parentela, não, eu estou falando, sai daquele lugar que te puxa, que te segura para baixo, que parece areia movediça. Se você tem um objeto, se você tem uma substância, se é droga ainda que você guarda, mantém, o contato daquele traficante, se é aquelas amizades que quando você sai, você bebe, você volta, você leva destruição para sua casa, você traumatiza seus filhos, você afasta sua esposa, você que é mulher, que depois que começou a trabalhar, sabe aquela coisa, preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro, você começou a de vez em quando sair com algumas mulheres e essas conversas, e conversas que não tem nada de bíblico sobre casamento, sobre a maneira de você olhar para homens, sobre a forma de você olhar para a tua família, o teu papel como mulher, como esposa, como mãe.
a maneira de você criar seus filhos, quais os conteúdos que você dá, que você entrega para os teus filhos, que você permite os teus filhos. Ontem eu tinha uma conversa com uma pessoa, né? E a gente conversava, uma conversa muito produtiva, muito boa. Aquilo me fez pensar, confirmar propósitos na vida, né? E eu vejo que esse é um dos propósitos do Senhor com o Ministério Mudança de Vida. E por isso que tudo que você vê propósito de Deus, você vê uma resistência para que aquilo tenha uma fluidez rápida, como a gente vê aqui, cada semana aqui tem um desafio novo. Seja pessoal, seja o conjunto do grupo, seja o lugar aqui, né, o imóvel, seja a região, enfim. O que acontece? Quando você vem para cá, ou você fica aqui, você mora aqui, está aqui, você entende por que as coisas estão como estão. Aqui é a indústria cultural do Ocidente. E quando eu falo do Ocidente, é América, é Europa, é esses países que não são os chamados, os tradicionais orientais, os da Ásia e do Oriente Médio. O resto, quem dita a cultura é esse país aqui, ó. Então, essa cultura fraca de imoralidade, de gente sem noção, é daqui que sai. É daqui. O Brasil é sujeito passivo completamente na cultura. Série, a base aqui. Filme, a base aqui. Os programas que você assiste hoje, que você vê no Brasil, de domingo, de semana, os programas que falam de esportes, programas que falam de sexo, os programas que falam de casais. Até o que você vê aí muito na parte de igreja, você vê que saiu daqui. Então, o que a gente vê hoje no mundo é o que está acontecendo aqui. Você vê uma geração perdida aqui. Perdida. Gente sem identidade, sem propósito. Você vê as famílias, apesar daqui ainda ter um resquício, não é mais a cultura, mas ainda tem um resquício de famílias maiores, né? Aqui você vê, é normal, aqui eles têm muito mais carros grandes, porque é pensado para os tamanhos das famílias padrão aqui, né? E família padrão aqui são 3 filhos, não são 2, são 3. Você fala, mas não, aqui tem família de 4 filhos, de mais até. Coisa que no Brasil é raro ver, muito difícil. Então aqui você vê que carro ter 7 lugares é algo comum. Né? O que não é comum é carro pequeno aqui. O comum é carro grande. Então você vê que é aqui que o negócio sai. Aí vai para o mundo inteiro, vai nos filmes, nos programas, nas séries, nas apresentações, nos produtos, nos comerciais. Por isso que a gente precisa colocar força em cada palavra, em cada direção de Deus. E ter um foco assim, irresistível, de que se você tem um filho, se você tem um neto, se você tem um sobrinho, se você tem uma criança que tem uma afinidade com você, uma admiração, você injetar nela, pegar aquela injeção cavalar e colocar nela a cultura do reino. E o que é que faz a gente ser a pessoa para isso? Dar o exemplo. Não é o que a gente fala, é o que a gente é e vai ser visto.
Então, por que que hoje os jovens estão do jeito que eles estão? Porque tiveram pais fracos. Pais que perderam já para a pornografia, para a imoralidade, para os vícios. É difícil você ver uma série, um filme, mesmo esses que até mostram um homem mais viril e forte, que não tem a bebida ali. Já reparou isso? O cara, é normal o cara sentar ali naqueles bares, né, com aqueles balcões, com aquela madeira de lei, pedir uma bebida, 2, 3, às vezes chamar o garçom e falar assim, deixa a garrafa aqui. Como mais antigamente, um pouco antes do meu tempo, o que era o padrão era o homem fumar, né? Aí você vê a exploração da imoralidade. É difícil algum filme, alguma parte que teve sucesso, do soldado, ou do herói, do cara lá que se dá bem, que ele não tinha várias mulheres. E aí depois passou a ser a mulher ter vários homens. A trapaça, você torcer mais pelo vilão, torcer mais pelo bandido malandro, pelo cara desenvolto, do que pelo policial. É ou não é verdade? Quantos filmes que se eu perguntar, você nem tem conta que você assistiu, que aquele cara lá, né, o bonitão, o cara que roubava, que dirigia melhor o carro rápido, né, que fugia da polícia. Quantos? E a gente não está percebendo que tem algo ali sendo passado, né? Algo sendo vendido, algo sendo inserido, algo sendo incutido. Por isso que a gente precisa analisar. Espera aí, deixa eu ver na minha vida, o que eu já sei, mas que eu ainda estou agindo de forma parcial. Que eu estou deixando lá em Endor, ainda que seja uma, que eu estou colocando lá junto com o estepe do carro, para minha esposa e meus filhos não verem, não saberem. Que está lá no fundinho de uma gaveta. Que eu tenho naquela conta que eu abri num banco digital, aquele dinheiro que é só para isso, que ninguém sabe, ninguém tem acesso, né? Que hoje é fácil. Você pega aí qualquer banco desses digitais aí, ó, você tem um celular com internet, você tem teus documentos, você abre conta, você põe aquele dinheiro. Ah, que eu vou naquele dia que ninguém está aqui, que fulano foi para a casa do pai ou da mãe, né, que ninguém está comigo. Não. O Saul suicidou-se. Olha que tragédia para o primeiro rei de Israel, para um homem que a boca dele foi usada e ele, tomado pelo Espírito do Senhor, terminar assim. Um homem se reduzir a colocar uma camuflagem e de noite ir para um lugar insalubre, porque eu não tenho dúvida que a casa dessa mulher era uma casa tão insalubre quanto a casa da benzedeira que eu ia quando era pequeno. Eu não tenho dúvida disso. Porque isso aqui não é um lugar de luz, não é um lugar de bênção, não é um lugar como eu estou vendo aqui agora, ó. Esses dias ainda uma tempestade, acho que a maior tempestade a gente já pegou aqui. Que bênção, que honra, que orgulho. Mas pensa caindo o céu mesmo. À noite, de repente ali, nem tem a entrada que agora está interditada por causa de uma reforma, é uma portinha ali lateral, mas quando Deus manda, manda, né? A pessoa vem, ela pega isso aqui, ó, entrou, primeira coisa já assim, está iluminada, é clara a igreja, oh, maravilha. Vem um americano que nem fala português, sabia falar 3 palavras só. Eu quero uma oração, eu quero que Deus me perdoe, eu quero que vocês expulsem de mim, ó, eu quero que vocês expulsem de mim o demônio que está em mim. Amém, vem aqui, vamos orar, vamos abençoar, vamos entregar a sua vida para Jesus. Veio buscar luz no meio da tempestade, literalmente, foi no meio da tempestade, no meio da escuridão, tinha uma porta, tinha um ponto de luz. Como tem que ser sua vida? Sua vida tem que ser às claras.
É isso, está aqui, é isso. É assim do jeito que parece. Não tem nada escondido, não tem nada diferente do que eu falo que é. E o que você não é, não sou ainda. Estou me tornando, estou ensaiando, estou aprendendo, estou crescendo, estou treinando, vou chegar lá. Mas o que você fala que é, seja mesmo. Tira a sujeira, tira a imoralidade, tira ainda. Tem gente que isso aqui é literal. Ainda paga consulta para gente falar do futuro. No desespero, na carência, sabe? Em atitudes ainda motivadas por demônios, a pessoa ainda está pagando coisas espirituais. Tem gente que ainda é simpatizante, que está na transmissão, que é simpatizante do Evangelho, mas não é convertido ainda consulta espíritos, deuses, é o tipo de gente que tiver que pagar um trabalho para amarração de amor, é o tipo de pessoa que se tiver que ainda na benzedeira, se tiver que ainda fazer um trabalho junto com a avó, com a mãe, com o pai, vai junto, frequenta, leva tal pessoa. Isso não é o Naamã. Porque o Naamã não tinha opção, ele falou, eu não tenho opção. Quando meu senhor vai lá no templo de Rimon, ele segura o meu braço para se ajoelhar lá no templo. Eu sou submisso a ele. Eu mando nos meus soldados, mas eu não mando no meu rei. O Eliseu falou, vai em paz. Quer dizer, você já tem estrutura já para você ir passar por isso e não ser contaminado por isso. Tem gente que vai porque quer onde está indo. Tem gente que ainda continua algumas práticas porque quer, porque não teve a força e a atitude para dizer, acabou, chega. O resquício, o pouco ainda... A feiticeira que ainda estava escondida, que todo mundo sabe, finge não saber, eu vou tirar. E agora é de fato. Não é faz de conta. Chega de faz de conta. Seja integral, seja radical em coisas que Deus já falou com você e hoje Ele não está falando, Ele está confirmando. Que ser radical é você partir para o lado da bênção, é ser abençoado. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que cada um aqui, meu Deus, cada um, meu Pai, na transmissão agora, cada pessoa que acompanha, meu Deus, esse culto, que seja tocada pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo que abre, que clareia, igual nós estamos aqui nessa luz maravilhosa. Nós que estamos aqui, meu Deus, onde está tudo iluminado. Eu posso olhar para o canto da igreja, eu vejo ali, se tiver, é igual a palavra da dracma. É possível que se tiver uma moeda caída no canto, eu veja pela luz que está acesa aqui. E eu oro para que o Senhor, meu Deus, conduza, impulsione, fortaleça agora pessoas para viverem assim. Como nós estamos aqui na luz. Viverem na luz e chega de trevas, chega de lugares sombrios, chega de coisas escondidas, chega de coisas parciais e que cada um, meu Deus, creia agora e peça ajuda e que receba a ajuda do Senhor para ter uma vida só, uma vida integral. Uma vida, meu Deus, onde o que prevaleça seja a ação do Teu Espírito, a obra do Teu Espírito, o mover do Teu Espírito, o Senhor agindo, o Senhor fazendo, o Senhor trabalhando, o Senhor nos dando condições. Eu peço, venha ao nosso encontro, Senhor. Derrama sobre nós agora do Teu Espírito Santo. E que Ele, meu Pai, permaneça em nós. Que não seja só como aconteceu com Saul, uma ação, mas que a ação dele seja em todo o tempo. E que nada mais, meu Deus, tenha o mesmo peso que o Teu Espírito tem na nossa vida. Porque essa não é uma decisão tua, é uma decisão nossa. Eu oro
para que essa palavra, meu Deus, ela mexa, que ela toque, que ela chegue, meu Deus, e convença pessoas a terem a boa atitude, a atitude certa, a que o Senhor espera de cada um, para poder, meu Pai, libertar, para poder curar, para poder transformar, e então poder também abençoar, meu Deus, poderosamente como só o Senhor pode. E eu declaro que assim seja. Que pessoas, elas deem uma condição tamanha, meu Deus, que a bênção do Senhor surpreenda a própria pessoa e a todos que estão ao redor dela. Que seja surpreendente a mudança, a transformação por causa da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.